Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos orar. Bendito Pai, no grande nome do teu amado e eterno Filho Jesus, a quem pertence a glória, a quem pertence a honra e a quem pertence todo o louvor. Aquele que tem o nome exaltado sobre todo nome, acima de todo nome. Aquele que era, aquele que é, aquele que a tua igreja espera. É neste grande nome, Senhor, que nós nos colocamos mais uma vez, pedindo a tua ajuda e o teu socorro, pedindo que a tua misericórdia possa ser derramada na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós viemos aqui a este lugar te rogar e te pedir que a tua palavra venha nos alimentar. Da mesma forma que o teu sangue nos purifica, a tua palavra nos lava. Necessitamos do lavar da tua palavra. Necessitamos do operar do teu sangue em nossas mentes, em nossa consciência, em nossa vida, para que teu Espírito Santo encontre aqui o caminho para que ele possa se manifestar. Confiamos na grandiosa obra do teu Espírito Santo em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, aqui nós temos as últimas palavras do nosso Senhor. Creio que todos que conhecem muito bem este Evangelho de João, sabe com certeza que aqui o nosso Senhor está naquele cenáculo, onde ele proferiu suas últimas palavras, seus últimos ensinos, aqui neste cenáculo. Quando você consegue configurar as palavras do nosso Senhor, as primeiras palavras e as últimas palavras, você vai chegar a uma extraordinária conclusão. Suas primeiras palavras, como por exemplo, se você olhar o Sermão do Monte, os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, você vai ver que tudo que o nosso Senhor ensinou no início do seu ministério tinha em relação à vida interior. Tinha em vista o caráter dele sendo formado dentro de nós. Porém, quando nós chegamos às suas últimas palavras, você vai ver que suas últimas palavras tinha em vista a expressão da vida. Por um lado, nós temos o ensino no tocante à vida interior. Por outro lado, nós temos o ensino acerca da expressão da vida. Nós vemos que as palavras do nosso Senhor, suas primeiras palavras, tinham como objetivo formar Ele mesmo, seus traços, seu caráter dentro de nós. Enquanto que as suas últimas palavras tinham em vista o transbordar desta vida, o expressar desta vida, a realidade desta vida. E quando você toma aqui os capítulos 13, até o final aqui, do Evangelho de João, você vai ver que o Senhor coloca um mandamento. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Mas não somente aqui, você vai perceber que este mandamento, ele percorre toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, nós vamos ver a ênfase que os apóstolos deram a este mandamento. E é curioso que ele diz um novo mandamento. Quando ele diz um novo mandamento, ele faz a seguinte afirmação: que vos ameis uns aos outros. Até aí não tem nada novo. Até aí é um velho mandamento. É o velho mandamento da lei. É o velho mandamento de Moisés. O mandamento que Deus ordenou lá atrás, quando o povo de Israel estava no Monte Sinai. E aí nós temos este mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Este é o velho mandamento.
Mas aqui ele coloca um novo mandamento. O que há de novo nesse mandamento? Essa frase, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu vos amei é o mandamento. Como eu vos amei é o fundamento. Este ponto que nós devemos colocar nele o nosso coração, os nossos olhos e a nossa mente. Por quê? Porque é um fundamento da igreja. E é o fundamento da igreja. Percebe que o nosso Senhor diz assim no versículo 5, nisto, isto é, se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei, nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Qual é a marca do verdadeiro discipulado? Nosso Senhor coloca um fundamento para isso. A marca do verdadeiro discipulado. Porque discipulado, irmãos, não é as pessoas ou a pessoa. Geralmente, as pessoas costumam dizer assim, fulano é meu discípulo. Isto é, roubar o lugar de Cristo na vida de uma pessoa. Quando o Senhor diz assim, ide e fazei discípulos, não é fazer discípulos a nós. A igreja não faz discípulo a ela. Pastor nenhum faz discípulo a ele. Nós fazemos discipulados a Cristo. O discipulado é a Cristo, o discipulado não é a pessoa. Então, quando ele diz, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mas como? Tem um como aqui. Como eu vos amei. Irmãos, o princípio de tudo começa aqui. O princípio da igreja está aqui. Geralmente uma igreja é conhecida como, dentro do contexto da nossa sociedade. Primeiro, a igreja é conhecida por um lugar. Pode ser que ninguém reúna nesse lugar. Não importa também quem reúne nesse lugar. Mas se tiver uma placa lá dizendo igreja tal, todo mundo que vai passar ali vai dizer, aqui está a igreja. Porque a igreja, ela é conhecida no contexto moderno por causa de uma placa. As pessoas são conhecidas porque elas trazem um nome. Que nome é esse? É uma nomenclatura denominacional. Irmãos, não é uma questão de nome. Não é uma questão de nomenclatura denominacional. É uma questão de realidade. Entende? É dessa forma que a igreja tem que ser conhecida. Aqui está a grande característica da igreja. Nós podemos ter músicos, nós podemos ter presbitério, nós podemos ter uma boa quantidade de pessoas, ou 2 ou 3, ou muitas pessoas, mas quero dizer para vocês que diante de Deus, isso não significa nada. Pessoas sem essa realidade pode fazer cultos, pode ter programas, pode ter entretenimento, pode fazer conferências, pode realizar as liturgias, os sacramentos, como a ceia, como o batismo, mas se não tem esta marca, se não tem essa cicatriz, se não tem este fundamento, sabe o que significa uma comunidade como essa diante de Deus? Nada. É um povo que caminha em vão, é um povo que vive a vida inútil. Não significa nada. As portas do inferno vai prevalecer sobre esse povo. O amor, não o amor emocional, não o amor que depende de circunstância, porque o amor de Deus não depende de circunstância. O amor de Deus não depende se você está bem, se você está mal. O amor de Deus não depende se você tem muito ou pouco recurso. O amor de Deus não depende se você está no dia bom ou se você está no dia mau. O amor de Deus não depende da cor da roupa que você veste. O amor de Deus é imutável, apesar de nós. Compreende, irmãos? Então aqui está. Vamos começar por esse princípio, porque é aqui que se deve começar. Não podemos pensar na igreja fora deste padrão. Não podemos pensar na igreja fora deste fundamento. Por incrível que pareça, a grande tragédia dos nossos dias, a grande tragédia que nós vivemos hoje, é porque nós não demos importância ao que é essencial e cultivamos sem perceber o que é trivial. O que é trivial nós amamos, mas o que é essencial nós abominamos, mesmo que inconscientemente. Por isso a igreja tem perdido o seu testemunho na terra. Por isso que a igreja tem perdido a sua característica. Por isso que ela tem perdido o seu caráter. Por isso que ela é tão dividida. Por isso que o diabo tripudia tanto sobre ela. Por isso que nós temos visto tantos dos nossos jovens se desviarem. Por isso que nós estamos vendo tantas pessoas perdidas nesse mundo, porque eles têm batido na porta e não têm encontrado nada. Essa é a grande tristeza. Essa tem sido a grande tragédia. E nós ficamos nos debatendo, nós ficamos nos autoacusando,
Nós ficamos procurando sempre um motivo para esconder a nossa grande falha. O nosso problema é que nós não estamos debaixo do verdadeiro fundamento. Porque temos a mesa, porque temos um irmão que prega, porque temos os instrumentos, os músicos, porque temos um salão de reunião. Irmãos, pense que tudo isso pode ser um tabernáculo sem o candeeiro. Pode ser um tabernáculo sem a arca. Lembra? Saul, quase 60 anos Saul reinou, me perdoe. Por 40 anos que Saul reinou. E quase 20 anos ainda do reinado de Davi, o tabernáculo ficou sem a arca e ninguém se importou. Por quê? Porque a liturgia funcionava. Porque tinha sacerdotes para poder oferecer sacrifício lá no átrio. Entende, irmãos? Então nós nos envolvemos com os ativismos, com os entretenimentos religiosos, com os sacramentos, sem realidade espiritual e achamos que está tudo bem. Pode não estar. Porque o Senhor nos chama de volta à sua palavra. E aqui eis um ponto importante. Não há um tempo onde o desprezo da palavra de Deus tem sido tão grande como nos nossos dias. Os cristãos leem a palavra, mas não tocam uma palavra viva. Eles leem a palavra para ter conhecimento. Eles leem a palavra para ter satisfação religiosa, mas eles não leem a palavra para poder ouvir verdadeiramente o Espírito falando nos seus corações. Essa é a grande tragédia. Mas vamos começar por aqui. Vamos pelo fundamento. E ao final, irmãos, que nós possamos ir aos pés do Senhor e que Ele nos ajude a ver o que está ocorrendo. Vamos para Romanos capítulo 12. Não poderemos de forma alguma esgotar esse assunto hoje, mas pelo menos que o Espírito Santo lance luz nos nossos corações. Romanos 12, 9 e 10. Capítulo 12, versículos 9 e 10. O amor seja sem fingimento. O amor não pode ser fingido. O amor, ele tem que ser verdadeiro. Aí ele diz assim no versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E quanto à honra, dando preferência uns aos outros. Permita-me interpretar esse texto para você, especialmente o versículo 10. Veja que ele diz: amai-vos cordialmente, e depois com amor fraternal. Aqui, irmãos, não são duas formas de amar. O que você precisa entender é o lugar que essas frases ocupam na interpretação, na revelação, ou na revelação, na aplicação, na revelação, na interpretação e na aplicação. Então ele diz: amai-vos cordialmente. Sabe essa palavra cordialmente? Significa ternura. Ternura. É isso que significa afeição. Aí quando você lê a frase com amor fraternal, essa frase amor fraternal é o amor entre os irmãos. Sabe qual é o ensino de Paulo? Paulo está ensinando que entre nós, os irmãos, deve haver afeição, deve haver ternura, deve haver um amor sem fingimento. Qual é o amor sem fingimento? É o amor que tem ternura, é este amor que tem afeição, esse amor que você anela pela vida do irmão. Esse é o verdadeiro amor. É isso que o Senhor Jesus quis dizer: como eu vos amei. Esse é o amor. Fora desse amor, sabe o que existe? Religião. Sabe o que existe fora desse amor? Dissimulação. Nós conseguimos dissimular a igreja, mesmo não sendo igreja. Nós vamos conseguir dissimular a fé, mesmo não tendo fé. Nós podemos dissimular toda manifestação interior e exterior quanto aos atributos comunicáveis de Deus, como sua misericórdia e graça e próprio amor, mas na realidade nós não respondemos a isso em realidade. Porque a maneira como nós falamos do amor de Deus ainda é superficial. A maneira que nós falamos da graça de Deus ainda é superficial. A maneira que nós falamos da misericórdia de Deus é superficial. Alguém aqui já esteve no corredor da morte? Creio que ninguém. Você não sabe nem o que é isso, mas eu e você estávamos no corredor da morte. E morte eterna. Nós estávamos destinados a uma condenação eterna. Mas isso não pesa no nosso coração, ou pesa? Pesa saber que um dia você era um filho da ira, condenado eternamente a uma vida de angústia interminável. Pesa no seu coração saber que você era uma pessoa sem Deus, uma pessoa vazia,
que você só tinha um destino: trevas eterna, condenação eterna, choro e ranger de dentes. Mas eu e você não nos importamos tanto com isso. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, o amado Filho de Deus, ele veio e tomou o nosso lugar e morreu nossas mortes e sofreu toda a nossa penalidade para que nós não pudéssemos sentir nenhum ardor do inferno na nossa vida. E como é que nós cantamos o amor dele por nós? O que é a misericórdia de Deus? O que é a graça de Deus? A misericórdia de Deus, ele não dá a nós o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Pessoas condenadas. Merecíamos uma condenação eterna e implacável. Isso é a misericórdia. Sabe o que ele fez? Ele não deu a nós o que nós merecíamos. E o que é a graça? É ele dar a nós o que não merecíamos. Eu e você merecíamos alguma coisa? Nós que éramos filhos da desobediência, filhos da ira? Ou alguém aqui nasceu tão perfeito, tão santo? Foi o pecado que te desviou. Não, você desviou, ou você afastou, ou você nunca o conheceu. E só pode conhecê-lo depois, porque você já nasceu em estado pecaminoso. O problema é a raiz. Nós não nos tornamos pecadores o dia que pecamos. A primeira vez que pecamos é porque já éramos pecadores. Mas sabe o que Deus fez? Deus nos amou a si mesmo. Pela graça sois salvos. Isso não veio de vocês, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se vanglorie. Oh, irmãos, pense nisso. Isso é amor. Isso é o amor de Deus por nós. Nós não podemos ser como o mundo, irmãos. Sabe como que o mundo define amor? O mundo define amor assim: o amor é eterno quanto dura. Por que os casamentos? Por que os relacionamentos? Por que você tem uma comunhão com o irmão e amanhã você não tem mais? Por que as pessoas deixam umas às outras? Por que as pessoas um dia estão comendo numa mesa e amanhã não olham mais na face um do outro? Porque o amor para eles é eterno quanto dura. Esse não é o amor de Cristo por nós. Você o magoa, você o fere, você vira as costas para ele, você faz tanta maldade com ele, mas ele não tira os olhos de você. Você se lembra, irmãos, Lucas 22? Quando o Senhor Jesus havia sido negado por Pedro? Você se lembra disso? Lá em Lucas 22. E Pedro negou ele, Pedro espraguejou, Pedro disse que não conhecia ele, mas quando Pedro olhou, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam postos sobre Pedro. Ele não tirou os olhos. Você se lembra em João 1, quando o Senhor Jesus encontrou com Pedro, André levou Pedro. Quando André chegou com Pedro, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Pedro. A palavra ali olhou é muito linda, é blepo. Significa que os olhos do Senhor penetrou tão profundamente no coração de Pedro. É como se Pedro chegasse ali e o Senhor não olhasse mais para ninguém. E o Senhor ficou olhando para Pedro. Aquele olhar incomodou tanto Pedro, é como se o Senhor estivesse olhando Pedro por dentro. O Senhor disse: você é vacilante. Você é Cefas. Mas eu não vou te chamar mais de Cefas. Vou te chamar de Torrão. Pedro nunca esqueceu. Quando Pedro estava ali negando o Senhor, e quando ele levantou os olhos, o Senhor estava com aquele mesmo olhar. Significa o quê, irmãos? Como se dissesse: Pedro, eu nunca tirei os olhos de você. Você pode me negar, você pode me trair, você pode espraguejar, dizer que não me conhece, mas eu te conheço e sei. Irmãos, é o amor de Cristo que nos constrange. Quando a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, sobre o amor de Deus por nós, a gente pensa que o amor de Deus ali, né, esse amor, que é o amor com que nós o amamos. Por um lado, sim. Nada nos separará do amor de Cristo. Aí a gente pensa que nada vai nos separar do amor dele. Nada vai fazer com que eu deixe. Está errado, irmãos. Nada vai me separar do amor de Cristo. Significa que nada que eu fizer vai fazer com que Deus deixe de me amar. Está vendo, irmãos? Isso é amor. Esse é o amor. Esse amor tem que ser o fundamento da igreja. O fundamento da igreja não é a doutrina é fundamental na igreja, mas não é o fundamento da igreja. Tem os ministérios, é muito importante na igreja, mas não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é este amor de Cristo. Esse amor que tem que reger todo o comportamento, caráter, conduta dela. Aí Paulo diz aqui: amai-vos cordialmente, tenham afeição pelo outro. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos aqui, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 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 1 Pedro, capítulo 2, versículo
capítulo 1, versículo 22. Ele diz, tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, olhe bem, irmãos, a nossa conversão aqui, tendo purificado vossas almas pela obediência à verdade, esse aqui é propósito. Qual o propósito da regeneração? O amor fraternal, não fingido. Aí, olha o que Pedro diz, amai-vos uns aos outros, fervorosamente de coração puro. Irmão, será que nós amamos uns aos outros de maneira fervorosa? Ou nós amamos até que? Irmão, se é assim que é o seu amor pelos irmãos, então você não tem o amor de Cristo. O que significa, irmãos, que a sua conversão precisa ser checada à luz desse texto. Porque o que eu consigo entender, irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil na minha vida, não. Isso não é fácil na vida de ninguém. Porque amar e perdoar não são coisas fáceis na vida. Tem gente que acha que é fácil perdoar. Não é. Perdoar é um exercício profundo, assim como o amor é um exercício profundo e prática profunda na vida cristã. O amor e o perdão não nos deixam uma outra alternativa, a não ser amar e ter que perdoar. Se você não consegue perdoar na luz de Deus, na luz da palavra de Deus, então você, na verdade, não conhece a Deus. Se você não consegue amar como o Senhor Jesus ensina, como Ele colocou como fundamento para a vida da igreja no sentido prático, então, na verdade, você não sabe o que é o amor de Deus na sua própria vida. Vou ser honesto em dizer para vocês, aqui é uma das questões mais sérias da vida cristã. Seria melhor nós deixarmos tudo, deixar a mesa, deixar tudo e começar do nada com esse texto. Falar, irmãos, nós estamos dispostos a viver uma comunidade que ama. Porque senão, irmãos, tudo vai virar liturgia morta. É uma fé morta, com liturgia morta, com caminhar morto, com um rastro de morte atrás. Essa tem sido a grande obra de Satanás no meio do povo de Deus. Por que o povo de Deus tanto se divide, tanto se separa? Sabe por quê, irmãos? Porque nunca conheceram amor. Esse problema não é um problema comum. Por que não dizer, é o problema do Éden. Vamos voltar no Éden um pouquinho. Você se lembra quando Adão pecou? Aí, Adão pecou, aí começa uma situação tão gloriosa. Algumas pessoas acham que o capítulo 3 de Gênesis é o pior capítulo da Bíblia. Não é, irmãos. Aquele capítulo é a maior descrição da graça de Deus em toda a palavra. Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qual é o nome daquele capítulo? A superabundância da graça de Deus. Então, veja, naquele capítulo mostra, não é que o homem é um pecador, mostra é que há um grande Salvador. Então, se a gente for falar desse capítulo, a gente fica a noite toda falando dele, mas vamos olhar um ponto aqui que se restringe a este encargo. Veja, irmãos, que quando o homem pecou, Deus vai buscar o homem, porque isso é a salvação. A salvação não é um passo que nós damos a Deus, salvação é um passo que Deus deu a nós. Não foi você que aceitou o Senhor, foi Ele que te encontrou, perdido, moribundo, morto em seus pecados. Isso é salvação. Não é essa a ideia. Quem quer aceitar Jesus? Como se Ele precisasse de uma casa para morar. É você que precisa de um Salvador para não ser condenado eternamente. Eu e você estávamos condenados. Ele interviu no nosso caminho. A salvação vem do Senhor, disse o profeta Jonas. Então, escute isso, irmãos. Quando Deus vai até Adão, Ele diz, Adão, aonde estás? Essa é a primeira oração da Bíblia. Veja que oração, irmãos, não é só o nosso falar com Deus, oração é o falar de Deus. Então Deus diz, Adão, aonde está? Qual foi a resposta dele? Eu ouvi a tua voz e temi, por isso me escondi. Por que ele escondeu? Porque ele achava que Deus era tudo, menos amor. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui. Adão pensou que Deus fosse tudo, menos amor. Segundo ponto, ele diz assim, a mulher que me desse. Agora ele está dizendo assim, se o Senhor não tivesse me dado essa coisa aí, eu não estava do jeito que eu estou aqui, ó, nu. Escondido de trás de uma folha ridícula de figueira. Está vendo? A mulher que me desse. Se o Senhor não tivesse me dado isso, eu não estava nessa situação. Então, primeiro ele culpa Deus. E segundo ele diz, que a mulher que me desse. Ele colocou a culpa nela. Ele não colocou a culpa nele. Sendo que Deus colocou lá no jardim, no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim para lavrar e para guardar. Ele tinha que guardar o jardim, ele tinha que guardar Eva, ele tinha que ser
uma expressão do governo e da autoridade de Deus. Deus disse para ele dominar os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis na terra. O que ele fez? Deixou a serpente entrar, ele não guardou. Mas o que ele fez? Ele culpou Deus, ele culpou Eva, ele se escondeu porque ele não sabia o que era amor. Olhe para o filho dele. A Bíblia diz que Caim foi um filho gerado segundo a sua espécie. Ou, Adão gerou um filho segundo a sua espécie. Então, quando Deus chama Caim e pergunta por Abel, o que ele disse? Eu tenho alguma coisa a ver com a vida do meu irmão? Sei lá, cadê ele? É sempre assim, irmãos. Esse problema é o velho problema da serpente. Então, irmãos, veja como é sério isso. Essa falta de cuidado, essa falta de amor que nós não temos no corpo de Cristo. Veja isso, irmãos. Para um amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros fervorosamente, de coração puro. Permita-me colocar 2 pontos muito interessantes que eu encontro aqui em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Se você estuda o capítulo 2 e também o capítulo 3 de Apocalipse, você vai encontrar 2 igrejas. Sabemos que são 7, mas eu quero mencionar 2, porque para mim essas 2 é um retrato fiel, que revela para nós o que o Senhor reprova na igreja. Por que ele pode rejeitar uma igreja? O que leva o Senhor a rejeitar uma igreja? O Senhor pode rejeitar uma igreja, não é que ele simplesmente rejeita, é que essa igreja já o rejeitou primeiro. Isso é sério, irmãos. Para mim, a palavra de Deus é a infalível palavra de Deus, em tudo que ela diz. Então veja isso, irmãos. O Senhor, ele fala que a igreja de Éfeso, essa igreja, Éfeso, significa desejável. Aí você vai ver que o Senhor, ele diz no versículo 2, conheço tuas obras. Irmãos, veja se nós estamos à altura da igreja de Éfeso. O Senhor diz, conheça as tuas obras, teu árduo trabalho. Será que nós temos um trabalho árduo? Ele diz, conheça a tua paciência. Isto é, ele vai dar um exemplo, que não pode suportar os maus, e provaste os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aí o Senhor diz, sofrestes, tivesse paciência, trabalhasse arduamente por amor ao meu nome, e não esmorecesse. Essa igreja trabalhou arduamente pelo amor do Senhor, e ela não se deixava levar pelo cansaço. Era assídua, perseverante. Mas olha o versículo 4. Porém, tenho contra ti, deixaste o teu verdadeiro, o teu primeiro amor. A palavra primeiro aqui é o melhor. A tradução aqui é o melhor do teu amor. Percebe aqui, irmãos. A igreja de Éfeso deixou o seu melhor amor. Vocês querem um exemplo disso? Na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dar um exemplo para nós. Ele diz assim, todos da Ásia me abandonaram. Irmãos, se nós conhecemos bem o ministério de Paulo, nós sabemos que Paulo esteve na Ásia. Ele esteve naquela região particularmente conhecida como a Ásia Menor, que era constituída de 18 províncias. E Paulo esteve em um lugar ali especificamente, até que nós sabemos, na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma das províncias da Ásia. Sabemos que ele escreveu uma carta aos Laodicenses e só Deus sabe o que eles fizeram com essa carta, que eles sumiram com essa carta. E sabemos também que ele escreveu uma carta para os irmãos em Colossos. Então, ele esteve ali. E depois, ele esteve também em Filipos. Ele escreveu uma carta para os irmãos em Filipos. Mas o seu grande trabalho, porque Filipos foi a porta de entrada para Paulo na Ásia. Mas ele não ficou ali. Ele ficou numa cidade chamada Éfeso. Durante 3 anos. Ele chega a dizer assim, em Atos capítulo 20, dia e noite estive pregando para vocês todos os desígnios de Deus. Procurem no Novo Testamento uma carta que esteja à altura da revelação do propósito eterno de Deus, como a carta aos Efésios. Não é só na Bíblia não, irmãos, em lugar algum. Nenhum livro escrito até hoje se compara, está à altura desta maravilhosa carta que Paulo escreveu aos Efésios, com 155 versículos e 6 capítulos. Não existe, irmãos,
uma revelação mais tremenda do propósito eterno de Deus. Não existe lugar algum, ninguém conseguiu produzir algo igual. Aquela igreja tinha. Aquela igreja foi amada. Paulo gastou a maior parte do seu ministério, onde ele pôde se dar uma igreja, foi ali, foi lá naquela igreja da Ásia, foi naquela cidade. E sabe o que ele diz quando ele está preso em Roma? Todos da Ásia me abandonaram. Ele estava fazendo referência a quem? Especialmente a Éfeso. Sabe o que o Senhor diz agora para ela? Eu tenho algo contra ti. Mas o Senhor, Ele diz algo tão duro. Eu tenho algo contra ti. Algum advogado poderia levantar e dizer, mas Senhor, e as obras dessa igreja? As obras sem o amor não é nada. Mas essa igreja é tão perseverante, a perseverança sem o amor não é nada. Está vendo aqui? Mas essa igreja aqui, ela suporta, ou suportou os maus apóstolos, trabalhou arduamente, por amor ao teu nome. Não adianta amar o meu nome, porque amar o Senhor, você pode amar de maneira religiosa, você pode amar por interesse, você pode amar para satisfação própria. O verdadeiro amor pelo Senhor é ministrado, é manifestado, é expresso pelo amor que nós temos uns com os outros. Então o Senhor diz, eu tenho algo contra ti, deixaste o melhor do teu amor. Irmão, se você para nesse texto, e você pergunta ao Espírito Santo, e diz assim, Espírito Santo, tu que soprastes esta palavra, tu que fostes o sopro vivo, eterno, eficaz desta palavra, revela-me o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, deixaste o melhor do teu amor. O Espírito Santo vai te voltar lá para o princípio, diz, volte para o princípio, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou você encontra na Bíblia, nos evangelhos, ou nos escritos apostólicos, alguma ênfase sobre nosso amor a Deus? Você encontra? Então, irmãos, por favor, levante e leia esse texto. Você vai encontrar menções, pode encontrar várias menções, mas você não vai encontrar um mandamento como esse que o Senhor colocou aqui. Você não vai encontrar a mesma tônica, você não vai encontrar a mesma ênfase, você não vai encontrar este fundamento de uma realidade prática e viva, que mostra o caráter da igreja no sentido expresso. Muitos irmãos não têm compreendido isso, preferem viver a vida cristã de maneira anônima, de maneira secreta, onde ninguém vê a realidade. Eu creio que esse é o grande desafio hoje, para a minha vida, para a tua vida. Nosso Senhor está voltando, Ele está às portas, Ele está aí, Ele vem buscar uma igreja viva, Ele vem buscar uma igreja real, Ele não vem buscar uma igreja dissimulada, Ele não vem buscar uma igreja que não esteja comprometida com aquilo que é fundamental. Ele vem buscar uma igreja que tem essa grande característica, o seu amor trabalhado nela e expresso por meio dela. Então veja isso. O Senhor diz, tenho porém contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Aí diz, lembra-te, pois, de onde caístes. Onde foi que a igreja de Éfeso caiu? Aqui nós temos uma forte característica. Ela caiu no seu amor. Ela caiu no seu amor. Ela deu muita ênfase às obras, aos trabalhos, às atividades. Ela se envolveu com tantas coisas, mas ela deixou o fundamental. Ela deixou o essencial. E aí está, irmãos. Agora percebe, olha o que o Senhor diz. Olha o que o Senhor diz. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se você volta às primeiras obras, você tem que ir em Atos 2,42, porque ali estão as primeiras obras da igreja. Quais são essas obras? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é esta? Eles tinham algum compêndio de doutrina? Sabemos que não. Repetidas vezes já estudamos sobre isso, mas eles tinham uma palavra viva. Se você quer saber o que é a doutrina dos apóstolos, leia Atos 5,42. Eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Jesus, o Cristo, a palavra viva, o verbo de Deus, a mente de Deus, a razão de Deus, era uma pessoa viva, real, que eles pregavam. Esta pessoa era a palavra viva na vida da igreja, era a doutrina, era a mensagem. Estão vendo, irmãos? Mas não é isso que eu quero dizer para vocês. Ele diz, pois, se não, venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro do seu lugar. Que triste é isso, irmãos. A igreja perdeu o candeeiro.
candeeiro fala da centralidade de Cristo, fala do caráter e da glória de Deus. Tudo isso nós vamos encontrar no candeeiro. O Senhor está dizendo para Éfeso: volta ao verdadeiro amor, volta à verdadeira realidade. Senão, o meu caráter, porque o caráter de Deus é essencialmente amor. A centralidade do meu filho não estará entre vocês. Vocês podem ficar com as suas obras, com o seu árduo trabalho. Vocês podem continuar reprovando os maus, os falsos apóstolos. Vocês podem continuar trabalhando arduamente pelo meu nome, mas a minha centralidade não estará entre vocês. Isso é sério, irmãos? Isso é sério ou não? Ou isso aqui é só leitura abusiva da palavra de Deus? É forçação de texto. Irmãos, acho que a igreja, há muito tempo, ela deixou de ser igreja. Ela se acostumou a ser um tabernáculo sem arca. Acho que nós acostumamos com cultos. Nos acostumamos com boas palavras. Hoje não precisa nem estar frequentando um lugar para ter boa palavra. É só você abrir a internet na sua casa, você tem palavras para todos os gostos. Mas você pode não ter uma realidade viva. Deus não nos chamou para sermos crentes virtuais. Deus nos chamou para sermos crentes reais. Ele nos chamou para sermos uma carta viva, onde as pessoas vão ler a história do amor de Deus, do amor de Cristo na nossa vida. Deixe-me colocar um outro ponto, irmãos, para a gente encerrar. Aqui no capítulo 3, versículo 7. Veja o outro lado, irmãos. Este é o lado que Deus quer chamar a nossa atenção, de maneira prática. Esse lado que nós acabamos de ver é o lado que Ele quer nos exortar, é o lado que Ele quer nos corrigir, mas é este lado aqui, é esta igreja que Ele quer que seja como espelho, a igreja de Filadélfia. Precisa explicar alguma coisa sobre esse nome Filadélfia? Não precisa, irmãos. Sabe o que significa Filadélfia? Filos, amor. Delfos, irmão. É o amor entre os irmãos, é o amor fraternal. Isso significa Filadélfia, o amor entre os irmãos. Aí você vai ver essa palavra aqui. Se você quiser uma ajuda, essa palavra Filadélfia, ela ocorre conforme o texto original, pelo menos 4 vezes no Novo Testamento. Se você quiser anotar, eu vou te passar os textos para você ler. Romanos capítulo 12, e o versículo 10. Depois, Romanos 12, 10. Depois, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, e o versículo 9. Hebreus, capítulo 13, o versículo 1, e depois 1 Pedro. Hebreus 13, 1, 1 Pedro 1, 2. Então, Romanos 12, 10, 1 Tessalonicenses 4, 9, Hebreus 13, 1, e 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Vocês vão encontrar lá a palavra amor fraternal, é a palavra Filadélfia. Então, o Senhor está dizendo aqui, escreve a igreja do amor fraternal. Vamos traduzir isso, irmãos, conforme está escrito no original, como João escreveu isso lá, ele escreveu assim, ao anjo da igreja do amor fraternal. Ao anjo da igreja do amor entre os irmãos. É isso que ele está dizendo, ou não é, irmãos? É, porque a palavra significa isso, o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Ao anjo da igreja do amor entre os irmãos. Aí você vai ver como o Senhor se revela a ela, como santo, como verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então a gente sabe, já estudamos exaustivas vezes sobre esse texto, mas eu quero mostrar algo para vocês aqui. O Senhor diz assim para ela, conheça as tuas obras. Essa igreja também tem obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Irmãos, o que é essa porta aberta? Eu já vi tanta coisa sobre essa porta aberta. Você vai ouvir tanta coisa sobre a porta aberta. Alguns irmãos acham que é isso, outros acham que é aquilo, acham que é pregação do Evangelho. Irmãos, pessoalmente, eu gosto de interpretar a Bíblia pela Bíblia, porque eu acho que é assim que os eruditos no passado sempre interpretaram. Nosso Senhor interpretava o Antigo Testamento trazendo realidade real. Então, quando você estuda, aqui você sabe que ele está falando da igreja. E quando você vai para Gênesis capítulo 28, você vai ver aquele sonho de Jacó. Diz que ele chegou no lugar. Qual é o nome daquele lugar que ele estava? Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Se você vai para Timóteo 3,15, diz que a igreja é a casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade.
Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz que a casa de Deus somos nós. Não é isso lindo, irmãos? Demais. Então, quando você chega em Betel, você vai ver que ele sonha. Quando ele sonha, tem uma escada posta da terra aos céus. Aí, quando ele olha, ele viu que Deus está sentado no alto dela. Aí ele, tremendo, diz: quão extraordinário, quão magnífico, quão assombroso é este lugar. Esse lugar é a porta dos céus. Então, irmãos, o que ele está querendo dizer? Que a igreja é um lugar que tem uma porta aberta, onde os céus e a terra se encontram. Estão vendo, irmãos? Sabe por quê? Que nós não temos sentido os céus e a terra se encontrar entre nós? Porque há uma separação. A falta do verdadeiro amor. Esse é o primeiro degrau dessa escada, o amor. Sem esse degrau, irmão, nós podemos ter igreja com nome variados, mas não vamos ter a realidade daquilo que é a igreja segundo o pensamento de Deus. Olhe bem, irmãos. Mas, por favor, ele diz: uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sabe por que ninguém pode fechar? O Senhor Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele vai interpretar essa porta. Você se lembra? Quando ele encontra Natanael, aí ele diz para Natanael que ele já tinha visto Natanael. Natanael ficou assombrado. Ele diz: o senhor já me conhece? Sim. Da onde o senhor me conhece? Eu já tinha te visto. Da onde o senhor me viu? Aí, então, quando o Senhor desvenda o coração de Natanael, Natanael fica tão assombrado. Ele diz: você está assombrado porque eu te disse que já tinha te visto? Da agora por diante, vocês vão ver o céu aberto. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor Jesus está interpretando que aquela escada de Jacó era Ele mesmo. E desde que agora Ele desceu, o céu estaria aberto sobre a casa de Deus. Porque Ele é esta escada, Ele é o caminho e a porta está aberta sobre nós. Irmãos, nós temos que orar, nós temos que clamar e dizer: Senhor, abre essa porta se ela está fechada sobre nós, Senhor. Não remove o teu candeeiro, Senhor. Porque nós não queremos seguir como um tabernáculo sem ar. Restaura o nosso verdadeiro amor, Senhor. Tira o que está errado, Senhor. Porque nós não queremos, irmãos, naquele dia, naquele grande dia, o Senhor chegar e nós ficarmos aqui nessa terra como uma barata tonta. Não, irmãos. Não. A vinda do Senhor não vai ser uma surpresa para a igreja, vai ser para o mundo, porque nós não estamos em trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz: vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Quando estiver sendo a hora do Senhor vir nos buscar, nosso coração estará aquecido como o coração daquelas virgens prudentes, Senhor. Mas se o nosso coração for como as virgens nécias, o Senhor vai chegar e vai fechar a porta, e nós vamos ficar desesperados, gritando: Senhor, por que passaste de nós? É esse o grande dia do Senhor na nossa vida, hoje, nessa noite, nesse lugar. Então, irmãos, olha o que ele diz para essa igreja. Só aqui mais embaixo. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro, para provar os que estão sobre a terra. Veja que venho em breve. Então veja, eu queria que você guardasse essa palavra, veja. Você tem que ver. Você tem que ver que o Senhor está vindo em breve. Ou você acha que Ele vai demorar muito. Ou você não sabe quando é que Ele vai voltar. O dia e a hora nós não sabemos. Se você for em Mateus 24, ele diz: o dia e a hora ninguém sabe. Aí no versículo seguinte ele diz: como foi nos dias de Noé. Os dias de Noé é uma chave para nós interpretar o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês pensam, irmão, que a igreja vai ficar perambulando nessa terra, fazendo o que ela acha que tem que fazer, e de repente ela some. Se você pensa assim, você está pensando do Senhor Jesus de maneira errada, e também com a igreja errada. Ele vai vir para um povo comprometido com aquilo que ele está comprometido. Mas escute bem, veja que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então essas duas cartas aqui, irmãos, elas são muito importantes. Essas duas cartas aqui, elas definem o que é a igreja, segundo o pensamento de Deus. Éfeso, embora seja tão desejável, mas ela mostra uma igreja que perdeu o seu verdadeiro amor. Uma igreja que se perdeu nas obras, no seu ativismo. E por isso,
O Senhor diz para ela que o candeeiro, a centralidade, a glória e o caráter de Deus vai ser tirado dela. Mas agora nós temos uma igreja. O Senhor diz assim, embora tendes pouca força, aqui no versículo 8, o Senhor diz, porque ainda que tenhas pouca força, está vendo? Uma igreja que tem pouca força, mas é a igreja do amor entre os irmãos. É uma igreja que é conhecida pelo amor entre os irmãos. Não importa onde ela está, não importa em que lugar ela está, não importa em qual a medida das paredes, aonde ela está dentro, não importa. Importa que essa igreja, diante de Deus, é o amor entre os irmãos. A igreja que é o amor entre os irmãos é a igreja que Cristo está sendo trabalhado dentro dela. Agora, irmãos, para encerrar, eu não vou interpretar, eu apenas vou ler para vocês. Alguns textos, eu gostaria que vocês sublinhassem cada um deles e continuassem lendo por toda a semana. Permita-me ler alguns textos, só para nós terminarmos esta reunião, esta palavra por hoje. Logo em seguida nós vamos estar aqui em torno da mesa do Senhor. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de João. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tivestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra, que ouviste desde o princípio. Contudo, escrevo a vós este mandamento novo. Aqui é como se João estivesse dando ênfase àquilo que o nosso Senhor nos deu, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e a luz verdadeira brilha. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, isso mesmo, versículos 8 e 9. E as trevas vão passando e a luz verdadeira brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está em trevas. Tem isso na sua Bíblia, irmão? Se você odeia, se você não ama seu irmão, ainda você está em trevas. Você diz, mas espera aí, eu já tenho uma Bíblia, eu já fui batizado, tem tantos anos aí que eu já fui batizado, e a Bíblia está dizendo que eu ainda estou em trevas. Você está em trevas. Você está em trevas, não adianta. Isso é muito claro. A Bíblia não negocia. Versículo 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas o que odeia seu irmão está em trevas. Está vendo isso aqui, irmãos? Isso é sério. Vamos ver como João vai subindo na revelação dos textos, na revelação da palavra. Capítulo 3. Então, a primeira coisa que João vai dizer, se uma pessoa, um cristão, se não existe o amor verdadeiro numa pessoa, pelo irmão, ele está em trevas. Não importa se você diz que é cristão, não importa se você diz que tem muito tempo que você é cristão, é o que a Bíblia diz que importa, não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que alguém te diz, é o que a Bíblia diz. Se você não ama, se você não consegue amar, se você não consegue perdoar, quero te falar, você está em trevas, porque é isso que a Bíblia diz. Capítulo 13 diz mais ainda, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, novo nascimento. Por quê? Por que você sabe que você nasceu de novo, que você não está em trevas? Porque um dia nós estávamos em trevas, Colossenses 1,13, diz que Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. É nesse reino que nós estamos. Aí ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Não é só em trevas, é em morte. Então, irmãos, cuidado. Cuidado se é a sua prática falar dos irmãos, tocar nos irmãos. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 6, que a coisa que Deus mais abomina é quando o irmão fala de outro irmão. Ele detesta 6 coisas, mas a 7ª, a sua alma abomina. É o irmão que faz dissensão entre os irmãos. Isso é abominável. Se alguém vier falar de um irmão para você, repreenda ele no nome de Jesus. Porque todo cristão que dá ouvido à fofoca é fofoqueiro passivo. Sabe quem é um fofoqueiro? É um elemento que tem boca de sapo, língua de cobra e estômago de urubu. Você é um cristão assim? Claro que não. Você é uma ovelha do Senhor. A vida do irmão é tão preciosa como é a vida de Cristo, porque a vida de Cristo está na vida do irmão. Irmãos, isso é sério. Se você não zelar da vida do seu irmão, você é como Caim.
Você é como Caim. Você está em trevas. Você não tem a realidade do novo nascimento. Um cristão que não tem a realidade do novo nascimento está em trevas. A Bíblia diz está morto. Então você fica culpando sua frieza. Você fica culpando sua tristeza espiritual. Você fica culpando quem você é. Vai aos pés do Senhor e o Espírito Santo vai te dar luz. E arrependa-se. O Senhor vai trazer um grande avivamento antes da volta de Cristo, eu creio. Mas que avivamento é esse? A gente fala muito de avivamento, alguns gostam de citar 2 Crônicas 7,14, lamentabilismo, engano, se você quer interpretar aquele texto à luz da nossa realidade. Você pode fazer aplicação, mas você não pode trazer interpretação. São duas coisas diferentes. Porque quando o Senhor disse que vai sarar aquela terra, Ele estava falando da terra de Israel. Deus não vai sarar o Brasil. Deus não vai curar o Brasil, Deus vai trazer juízo sobre o Brasil. Essa nação está em trevas, essa nação está caída, ela é governada de homens caídos, ela está caminhando para um caudal de pecado. Deus tem compromisso com a sua igreja aqui na terra, ele não é com o Brasil. Escute isso, irmãos. Ele vai reivindicar e está reivindicando a sua igreja nesse tempo. Então, por favor, leia isso e permita que o Espírito Santo coloque luz. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, porque isso é fácil, mas amemos de fato e de verdade. Quando você lê os evangelhos, você encontra Jesus dizendo para os discípulos que eu amava? Não. Mas ele foi lá e amou eles. Foi lá e morreu na cruz por eles. Você sabe que João, capítulo 3, versículo 16, aquele é considerado como o maior versículo da Bíblia. Em extensão, em profundidade, em todas as suas dimensões, altura, largura, profundidade, comprimento, aquele versículo. O que ele diz? Perguntar na sala das crianças, todos sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse texto só tem um lado. Você sabia disso? Esse texto é composto por outro texto. Sem esse outro texto, esse texto não tem significado algum. E graças a Deus, aquele que Deus inspirou para escrever João 3,16, também inspirou ele para escrever 1 João 3,16. Sem 1 João 3,16, João 3,16 é só uma parte da história. Veja aqui 1 João 3,16. Nisso temos conhecido o amor de Deus. Qual o amor de Deus? Aquele de João 3,16. Que ele deu sua vida por nós. João 3,16. Nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Espera aí, irmãos, não vamos passar rápido nesse texto. Já viu que as pessoas geralmente lêem a Bíblia em um ano? Eu acho bonito isso. Particularmente, eu aprecio pessoas que todo ano lêem a Bíblia. Eu acho bonito isso. E Deus também deve agradar. Mas estudar a Bíblia em um ano é diferente. Ler de maneira devocional deve ser a prática de todo cristão. Mas estudar, nós vamos gastar pelo menos a eternidade toda. E não vamos chegar à metade da revelação e da profundidade de cada texto da Bíblia. Por favor, quando ele diz, nisso temos conhecido o amor que Deus tem por nós, que ele deu sua vida por nós. Esse é João 3,16. Então, significa que da mesma forma que Deus deu sua vida por nós, nós precisamos dar nossa vida pelos irmãos. Ou não é, irmãos? Então, se não é, vou te falar. Sabe aqueles ROX? Compra uma caixa daquilo e vai pagando os textos que você acha que não, você não consegue viver. Você está dizendo, irmão Luiz, que a gente consegue viver isso? Eu não creio que eu sozinho, por mim mesmo, de mim mesmo, vou viver isso. Ninguém. Mas Paulo escreveu Romanos 5 e diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você acha que a grande característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é porque ele fala línguas, porque ele pula? Não. A grande marca de um cristão cheio do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo, é a vida e o amor de Cristo fluindo dele. Entende, irmãos? Trocar dons por carisma é um grande perigo. Carisma vem na frente dos dons. O carisma, o amor, vem na frente dos dons. Então, por favor, vamos continuar lendo aqui os textos para a gente terminar. Capítulo 4. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim, como? Dando a vida dele por nós, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor, a palavra que é aperfeiçoado, é amadurecido, é crescente.
em nós. Estão vendo, irmãos? Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. E lá no capítulo 1 ele vai falar sobre o que é mentiroso. Versículo 21, aqui do capítulo 4. E nós temos este mandamento da parte dele. Aquele que ama a Deus deve amar também seu irmão. Eu creio que esses textos e essa palavra, ela é enviada pelo Espírito de Deus à terra para provar o caráter desta igreja e do povo de Deus na terra. Então nós podemos achar que somos uma igreja, mas se não estamos nesse fundamento, vamos ficar na nossa axiologia. Já temos falhado diante de Deus. Temos sido reprovados diante de Deus. Um dia Ele virá. Um dia o nosso Senhor virá. Ele não vai julgar as nossas obras, mas o caráter delas, o fundamento delas. Aonde essas obras foi verdadeiramente fundamentada. É aí que está, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar. Que esta palavra venha prevalecer sobre as nossas vidas. Que a palavra do Senhor venha triunfar sobre os nossos corações. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a misericórdia do Senhor caia sobre este lugar mais uma vez. Eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus, não saia dessa porta virando as costas para a palavra de Deus. Você pode dar as costas a mim, pode dar as costas para qualquer pessoa, mas não dê as costas à palavra de Deus. Se você considere que alguma vírgula do que foi falado aqui veio de Deus, então vai aos pés do Senhor por isso. Peça que Ele sonde o teu coração. Peça que Ele revele o mais secreto das suas motivações, das suas intenções, do caráter da sua fé. Do caráter da sua fé. E que nós possamos ajudar uns aos outros mutuamente, porque aquele dia se aproxima. E nós não queremos deixar nenhum irmão para trás. Nós queremos ajudar cada um a persistir, para que nós possamos chegar naquele dia diante do Senhor, como a igreja vencedora, e não como aqueles que foram reprovados. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.